E a gente vai chamar aqui ao palco César Said, Júlio Sena e o Jaime para estarem aqui subindo. Novamente, para a gente continuar o nosso papo de perdão. Obrigada, eu que agradeço. Olha, eles foram na livraria, ó. Você viu, né? Gastaram. Eu passei e garanti o livro do César, né? Claro. Porque antes de subir aqui, o Júlio já tinha feito uma propaganda do livro. Aí, quando eu cheguei lá, não tive dúvida. Eu já passei a mão porque já estava acabando. Aí, já dei para ele. Olha, gente. Assinar para mim. Aí, ele passou a mão no meu também. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, quanto... Ó, gente, livro do Jaime, esse aqui, que o Júlio falou, empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Então vamos parar com aquele trenzinho de coaching, né? Vamos falar de fato, né? O que é a liderança, o que está atrás dessa liderança. A gente precisa daquele, tá? E aí vocês conseguem encontrar lá na livraria, R$50, R$ 49,90, vocês conseguem lá na livraria, tá? E conseguem seu autógrafo? Ele disse que claro. Então, sim, ainda conseguem um autógrafo. E também tem esse aqui, ó. Maravilha. Meditação e Espiritismo. Também do César Said. Esse aqui foi o que a gente precisa, é, Amanda? Você precisa? Você medita? Você vai aprender? É só você deixar sua mente calma. Deixa pra lá. Mas vocês também encontram... Esse tá por quanto? R$46. R$46, tá? Então, por R$100 vocês compram 2 obras que eu garanto que vocês não vão se arrepender de ter lido. Certo? Então, vamos agora para os momentos das perguntas. Estão todos microfonados? Ótimo, então. Então, se já tiver perguntas, já podem ir entregando pra gente, tá, meninas? Que a gente vai estar lendo. Enquanto não tem pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui, rapidinho, uma dinâmica rápida. Queria que vocês respondessem, tentassem falar em uma frase só, o que é o auto-perdão? É uma frase. Mas você já começou com a pergunta. Sim, né? Essa mesmo. Auto-perdão em uma frase, enquanto a gente vai pegando as perguntas. No pá! Auto-perdão, se humanizar. Ô, louco. Uma palavra que faz a gente pensar uma vida inteira. Autoconhecimento. Nossa, difícil, hein? Mas eu vou trazer o que já estava posto, né, na nossa conversa inicial, como reforçando, né, que a gente acabou de ver aqui. Presença e empatia consigo mesmo. Ótimo, gente. E já também ligado a esse auto-perdão, né? Mas que vocês tentaram explicar o que é ele, a próxima pergunta é uma orientação. Ele pediu uma orientação de como alcançar, como trabalhar esse auto-perdão. Ele sempre achou confuso e complicado este processo. Então, quais são as formas de trabalhar este auto-perdão? E aí, podem começar a ordem, vocês que determinam. Vamos inverter agora? Deixa eu ficar. Bom, como praticar o auto-perdão? A gente já começa aqui as nossas perguntas com algo muito pessoal. Talvez, acho que nesses últimos meses, anos, foram momentos em que a gente acabou ficando muito com a gente mesmo, né? Período que a gente teve que ficar em casa, que teve medo, que teve receio de tudo que estava acontecendo, que a gente ficou um pouco perdido nas ideias. A gente teve atitudes que a gente não imaginava, não esperava, porque nunca ninguém vivenciou uma experiência como essa da pandemia. E aí vem essa dificuldade, como é que eu olho para mim e eu perdoo aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz ou deixei de fazer? Bom, a primeira palavra que me vem para falar sobre isso é respeito. A gente prega o respeito às pessoas, né? Não maltrate as pessoas.
faça aquilo das pessoas que você gostaria que fizessem para você. Mas você vê que até essa frase, ela me coloca numa posição de fazer ao outro o que o outro faria para mim. Mas o que será que eu faria por mim? Qual é o respeito que eu dou a mim como indivíduo, como espírito em evolução, como um ser humano? Então, quando me vem à mente o auto-perdão, eu penso muito sobre respeitar quem você é, respeitar a sua história. Nós falamos isso ontem aqui, né? Algumas pessoas estavam aqui, quando a gente falou sobre a importância da nossa história de vida. Qual é o valor que nós damos à nossa história de vida? Eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas que estão aqui têm uma história de vida muito interessante. Muito interessante. Mesmo que você não acredite nisso. Porque você errou bastante, você acertou bastante e você aprendeu e evoluiu muito. Se a gente sentasse ali para conversar e trocar um pouco de ideia sobre isso, a gente ia descobrir. Olha para a sua história, respeita a sua história. E aí o auto-perdão ele fica um pouco mais leve para acontecer. Vocês já notaram que muitas coisas na nossa vida se repetem? E que a vida vai repetir a mesma lição até que ela tenha certeza que você tenha aprendido? Na introdução, na apresentação do Livro dos Espíritos, tradução do Herculano Pires, tem um ensinamento muito valioso para todos nós. Eu não sei se vocês têm o hábito de ler introdução e apresentação dos livros. Eu gosto muito dessas apresentações, em especial do André Luiz, que, pelo amor de Deus, são escritas por Emmanuel. Então, certamente tem muita coisa proveitosa ali. Não é só aquela composição para o livro. E nesse prefácio, são incríveis, né? Eu fiz uma palestra inteira só sobre a apresentação do Obreiros da Vida Eterna, de Emmanuel, que é Rasgando os Véus. É incrível. Nessa apresentação do Livro dos Espíritos, Herculano Pires diz que a evolução acontece em espiral. O que isso quer dizer na prática? Todos nós acreditamos que a evolução é uma reta contínua e crescente, já que sabemos que não existe a involução. Então é comum a gente ouvir das pessoas falarem assim, não, fulano está caindo, tudo que aprendeu não praticou, ou tem gente que parece que está pior do que era antes. Você pode se comportar pior do que você já se comportou, e com isso você está passando por um processo de involução, mas nada disso é real. O espírito está sempre progredindo. Mas esse apontamento de Herculano Pires de que a evolução se dá em espiral, primeiro que é libertador para o auto-perdão, e segundo nos dá uma compreensão profunda sobre uma série de coisas, como o nosso processo de aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem e evolução, nós sabemos que vamos repetir alguns erros e que vamos continuar no espiral, indo embaixo e em cima o tempo todo, até que nós tenhamos aprendido algumas lições. E quando a vida repetir aquela lição que a gente não aprendeu, a gente vai tirar 10. E a gente vai entender que aquilo ali é uma pegadinha. E dessa vez eu não caio. Eu estou entendendo que isso é novamente uma prova. Quando a gente fala em mundo de regeneração, no Evangelho segundo o Espiritismo, e naquele texto Mundos Regeneradores, é importante também a gente observar que se fala que no mundo regenerado as provas continuarão, mas as expiações não mais. Estava conversando isso no café da manhã com o Haroldo mais cedo, que no mundo de regeneração não tem expiação, apenas provas. E por incrível que pareça, nessas provas nós podemos não passar e até voltarmos a habitar um mundo de provas e expiações. Está lá nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo e está na Revista Espírita essa referência.
Quando Allan Kardec apresenta uma proposta de mundo regenerado, ele fala de uma pequena comunidade na Alemanha, na Revista Espírita de julho de 65. Ele diz que aquela comunidade de 400 pessoas é um projeto que mostra que o mundo de regeneração é possível, que os seres humanos podem construir essa proposta de mundo de regeneração. Então, esse espiral mostra que nós iremos falhar, iremos faltar, e precisamos compreender isso para que, quando nós falharmos, nós não deixarmos de prestar atenção no nosso processo de evolução e termos a capacidade de abstrair aquela falta, aprender como lição e não se martirizar, se machucar por conta daquele erro. Então, se você falhou nesse teu processo de espiral evolutivo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e não desanima, porque a vida continua e você continua em processo de evolução. Sobre o auto-perdão, eu me permito aqui contar uma história pessoal para vocês. E quando Jaime lembrou dos prefácios e citou as obras de André Luiz, que são riquíssimas e que efetivamente precisam ser lidas, relidas, estudadas, pelo manancial, não só de informações de cunho doutrinário, mas de experiências pessoais que são narradas e visões idealizadas de mentores, expositores, trabalhadores, e há muitos anos, ainda bem jovem, eu, como qualquer jovem, queria ter uma namorada e suspirava pelo desejo de encontrar alguém com esse meio. Universal, não tinha contato algum com a doutrina espírita e encontrei uma namorada. Essa namorada engravidou e fizemos um aborto. Eu devia ter 16 para 17 anos. Nenhuma orientação de cunho sexual, de cunho afetivo por parte dos meus pais. O que aprendi naquela época foi com os meus colegas, completamente desinformados também, e muito dentro de uma visão muito masculinizada, muito machista. Um ano depois, eu passo a frequentar uma mocidade espírita. Então, vocês imaginam a culpa que eu desenvolvi naquele período. O peso que aquilo representou para mim. E durante muitos anos, sem ter recursos para fazer uma terapia, aprender a me perdoar e a me reconciliar comigo mesmo, fui desenvolvendo tarefas no meio espírita. E nem sempre pensando nesse fato. Evangelizei, fui trabalhar numa escola, numa região muito pobre do Rio de Janeiro, no município de Japeri, uma escola espírita. Fui morar nessa escola, morei 5 anos, dormia numa sala de aula. Só saía para fazer o curso de pedagogia, pegava 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. E fui convivendo com as crianças, aprendendo a amá-las, sendo amado por elas. Depois veio o desejo de escrever para crianças, e a maior parte dos livros que tenho são para crianças, inicialmente publicados pelo Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Hoje não publica mais, e a gente tem migrado esses livros para outras editoras. O tempo passou, eu me casei,
Minha esposa teve dificuldades, precisou fazer cerclagem, senão sofreria abortos espontâneos. Temos 2 filhos, um com 16, outro com 21, Pedro e Estevão. A gente ainda vai pleitear uma mudança no nome do livro, de Paulo e Estevão para Pedro e Estevão. Não sei se a FEB vai aceitar. E, além disso, começaram a aparecer no meu caminho pacientes, mulheres com dificuldades para engravidar, ou porque tinham feito abortos, ou porque, por alguma razão de infertilidade, e nós então criamos um grupo, ao qual demos o nome Grupo MEI-MEI de Apoio à Gestante. E nesse grupo, eu sou o único homem, a gente faz sempre uma leitura de um livro de MEI-MEI, fazemos uma prece, e aí, aquelas que já conseguiram engravidar e tiveram filhos, aplicam passe naquelas que estão com dificuldade. Isso tudo para dizer para vocês que o auto-perdão é um processo. Não tem uma data para iniciar, outra para terminar. Vez por outra ainda me vem à cabeça esse fato, mas hoje não dói mais em mim. Eu me perdoei, porque também aprendi com Allan Kardec que existem os atenuantes e os agravantes. E os atenuantes estão ligados à nossa ignorância. E eu era profundamente ignorante e muito jovem. Então seria uma crueldade que na idade em que eu estou, vou fazer 55 anos, eu continuasse punindo aquele jovem, adolescente, que estava descobrindo o mundo e carregava muito mais fragilidades do que essas que eu carrego hoje. Então, depois deste tempo, eu me perdoei, mas continuo querendo fazer ainda mais pela infância, pelas crianças, pela juventude. É isso. Uau! Nossa, essa bateu aqui, hein? Bom, vamos continuar com as perguntas, então, que a gente recebeu algumas, né? Eu vou linkar 2 dessas perguntas que eu acho que elas conversam muito bem. A primeira foi quase que um comentário, né? Que ele disse que é difícil perdoar os colegas de escola. E a gente pode expandir isso para colegas de trabalho, de faculdade e tudo mais. E a outra pergunta é quais são as etapas para o perdão. Então, acho que dá para conversar as duas, né? Quais são as etapas do perdão para esses colegas de trabalho, do colégio, da faculdade, do centro espírita também. Bom, as etapas do perdão. Muitas vezes a gente tem mania de querer categorizar, separar, classificar coisas que acontecem em tempos que muitas vezes nós não conseguimos contar. O que parece muito óbvio é que o perdão acontece com algum despertar, com aquele momento onde você tem contato com a possibilidade de entender que aquela dor, que aquela mágoa não pode mais viver dentro de você. Eu lembro que, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, a minha mãe separou do meu pai. E eu lembro exatamente o dia que meu pai foi embora de casa. E depois desse dia, durou alguns bons anos, que o meu pai ia nos visitar e ficava na esquina de casa, lá em Recife, em Olinda. E sempre que passava algum garoto na rua, ele pedia para esse garoto ir lá na nossa porta, bater palma e nos chamar para encontrar com ele na esquina, que eles terminaram brigados. E eu morria de vergonha, porque eu não conseguia explicar para as pessoas, para as crianças, eu sendo uma criança, por que meu pai não morava na minha casa.
Era difícil explicar isso para as pessoas. Então eu ficava com muita vergonha quando um garoto da rua que brincava comigo batia na porta e dizia que tinha um velho careca lá na esquina, dizendo que era meu pai, dizendo que queria falar comigo. E a pessoa batia lá e dizia assim, tem um velho careca lá na esquina, dizendo que é teu pai, disse para você ir lá. E eu morria de vergonha, fazia uma cara de desentendido. Meu pai não facilitava muito. Às vezes ele fazia com a camisa do Santa Cruz. E aí o menino, quando batia na porta, dizia assim, tem um velho careca lá na esquina, com a camisa do Santa Cruz, lá de Recife, que está na série D, né? Dizendo que é teu pai. E eu não conseguia explicar aquilo ali. Então os anos se passaram e eu vivia meu pai eventualmente, mais ou menos por volta dos 12 anos, eu falei para minha mãe que tinha acabado o vale estudantil, que eu não tinha passagem para ir para a escola. E minha mãe falou assim, vai pedir ao seu pai, vai lá falar com ele. E eu achei justo que ela tinha me feito esse pedido, uma vez que ele não dava pensão, não contribuía. E eu peguei minha bicicleta e pedalei mais ou menos uns 3 quilômetros para ir lá pedir o vale para ele. Era uma quarta-feira e, chegando lá, eu fiz de conta que não tinha ido pedir. Sabe quando você vai pedir uma coisa e você começa com outro assunto que você está com vergonha de pedir? E aí você começa um pouquinho, não, pai, tudo bem, conversa vai, conversa vem. E aí eu fui direto ao ponto, eu estava muito suado, falei, não, pai, eu vim buscar o dinheiro do passe estudantil. Ele olhou para mim assim, com aquela calma que ele tinha, assim, uma voz bem sedutora, calma, e falou assim, ah, filho, eu não tenho, mas volta no sábado que eu te dou o dinheiro do passe. Eu fiz uma breve conta na minha cabeça e eu vi que não era tanto dinheiro assim. E eu não acreditei que ele não tinha aquele dinheiro para me dar naquele momento. Então eu falei, tudo bem, peguei minha bicicleta e voltei pedalando para casa. Cheguei extremamente suado na cozinha, minha mãe estava lá, eu lembro como se fosse ontem. E minha mãe falou, e aí, pegou o dinheiro do passe com seu pai? Eu fiz uma cara horrível para ela, como quem fala, você está de brincadeira, né? Eu falei, claro que não, ele não deu para variar. E tem uma coisa, eu vou estudar, eu não vou parar de estudar, eu vou me formar, e quando eu me formar, eu vou lá passar na casa dele. Os anos se passaram, e eu descobri a doutrina espírita, virei espírita. Então, a gente continuou se vendo ao longo desse tempo inteiro, mas eu acreditava que já tinha perdoado meu pai por tudo aquilo, por não ser presente, por não contribuir, por não ter dado o dinheiro do passe estudantil, por todas as coisas que tinham acontecido. E eu era muito curioso sobre a vida dele. Ele tinha uns funcionários que trabalhavam na sapataria, e eu sempre conversava sobre os funcionários para tentar descobrir um pouco mais sobre o meu pai. Então, um belo dia, eu me formei. E aí, óbvio, como espírita, já palestrante e tudo, o que é que vocês acham que eu fiz? Eu fui lá. Não, comemorar nada. Eu fui lá passar na cara. Fui. Cheguei lá, ele no balcão, olhou para mim, eu falei, agora. E aí, filho, como está na faculdade? Eu olhei no olho dele e falei, me formei, pai. Agora eu sou engenheiro químico. Ele olhou no meu olho e falou, nossa, filho, que bom. Agradeça a sua mãe que ela foi uma guerreira. Eu não fiz nada para que isso fosse uma realidade. E eu, pá, que tapa na cara. Eu, espírita, já li a codificação toda, faço evangelho no lar, e estou aqui sendo humilhado espiritualmente pelo homem que não fez parte da minha educação. Mas tudo bem, lição aprendida. Os anos se passaram, o nosso convívio era muito bom. Um belo dia meu pai adoeceu, depois de muitos e muitos anos. Ele teve uma doença muito grave, que perdia toda a mobilidade dos músculos, inclusive da face. E quando a doença estava muito grave, eu vim passar um período em Recife, e era o Dia das Mães, eu vim ficar com a minha mãe e acabei ficando com ele no hospital, junto com a minha mãe, a atual esposa dele e o meu irmão. E
Passamos esse dia, era um dia meio esquisito, né? Ele ali na cama sem nenhuma reação, e eu voltei para São Paulo. Eu já morava em São Paulo, não morava nem mais no Rio, César. Então, no outro dia, o meu telefone tocou, era o meu irmão, pedindo para eu parar o carro, e ele falou: papai desencarnou. Mas não precisa voltar, porque você estava aqui ontem e se despediu dele. E quem perdeu um ente querido sabe exatamente o que eu estou falando. É um pouco estranho receber essa notícia, mesmo de uma pessoa que não fazia tanta parte da sua vida. Então, eu falei para o meu irmão: não, eu vou sim. Talvez amanhã eu volto. E eu voltei para o velório. Chegando no velório, tinha muita gente no velório. Meu irmão trabalha na televisão, os colegas de trabalho foram, a família dele também, estava todo mundo ali. E quando acabou todo aquele momento estranho que é de enterrar um ente querido, o meu irmão, por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai, chegou para mim e me deu a certidão de óbito do meu pai. Me deu o documento. Por alguma razão, ele deu o documento para nós olharmos. Quando eu peguei a certidão de óbito do meu pai, eu comecei a ler o documento. Já tinha acabado todo aquele momento. E eu li o nome dele, que é o meu nome, Jaime Ribeiro da Silva. Sou Jaime Ribeiro da Silva Júnior. E comecei a ler todo o resto do documento. Estava lá o nome da minha avó, Francisca da Silva. E naquela parte destinada ao pai, estava em branco. Minhas pernas começaram a tremer, porque eu achava que eu ia perdoar meu pai ao longo da minha vida, no meu contato com ele. Mas eu não fazia ideia que o meu pai não tinha pai. Então, o pouco que ele fez, o pouco que ele veio, o pouco que ele ficou na esquina, querendo olhar, abraçar, o pouco que ele participando, foi mais do que o pai dele foi para ele. O meu pai não fazia ideia do que era ser pai. Como é que ele podia ser pai se ele não sabia o que era ser pai? Ele deu mais do que o pai dele deu para ele. Por isso que minhas pernas tremeram naquele momento, e eu fiquei extremamente confuso, porque eu entendi naquele momento que o que ele fez foi muito mais do que qualquer pai na situação dele poderia fazer. Então, naquele instante, o perdão aconteceu de verdade. Provocou o despertar. Provocou uma percepção em mim que me fez compreender que cada pessoa tem uma história, a qual nós não fazemos nem ideia. Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, teve uma história de luta, de devotação, de silêncio, de penúria, de trabalho. E nós nunca nem perguntamos o que foi feito para que nós chegássemos ali. A gente precisa ter respeito ao que veio antes da gente, porque a gente não sabe o resultado de tantos amores e tantas dores que moldaram aquilo que nós somos. Então, antes de julgar, de ter uma percepção fracionada do que é a vida e do que nos afeta, nós precisamos ter um olhar mais sereno, mais leve, mais desavisado, sem julgamento, para descobrir que cada pessoa enfrenta batalhas as quais nós não fazemos nem ideia que existem. Então, essa história serve para nos lembrar de que o processo do perdão, ele às vezes pode demorar e não seguir nenhuma etapa. Mas em algum momento nós vamos compreender, sentindo amor no coração, de que é possível. Eu não consigo mais continuar falando agora com vocês, eu vou passar para o Saíde.
E eu não tenho condição também, não. Se o César quiser complementar, por favor. Eu posso sugerir leitura desse livro para vocês. É um livro que não é recente, chama-se O Livro do Perdão. É de Desmond Tutu, ou Tutu, não sei qual a pronúncia correta, foi Prêmio Nobel da Paz, arcebispo na África do Sul, lutou contra o apartheid. E aqui, ele que presidiu uma comissão de conciliação entre agressores e agredidos, ofensores e ofendidos, logo após Nelson Mandela assumir a presidência da África do Sul. Então, ele nos apresenta várias histórias e também técnicas muito ricas que podem nos ajudar a desenvolver perdão e auto-perdão. E só para ilustrar, quando alguém pergunta sobre as etapas do perdão, ele e a filha aqui nos oferecem um pequeno roteiro que eles chamaram de caminho quádruplo. Não é o caminho óctuplo do Buda, mas é o caminho quádruplo. E eu não vou detalhar os 4 passos, vou apenas mencionar para vocês. O primeiro deles é contar a história. Num atendimento fraterno, com um amigo, a um terapeuta, contar a história. O segundo, dar vazão a essa mágoa. Desafogar, desabafar, assumir. Sim, estou magoado, estou ressentido, estou melindrado, estou aborrecido, estou enraivecido. Terceiro passo, conceder o perdão. E o quarto e último passo, renovar ou abrir mão do relacionamento. Não te desejo mal, mas não quero voltar a conviver com você. O meu perdão, ele é esse perdão humanizado. Ainda não é o perdão crístico. Não me sinto em condições de voltar a frequentar a sua casa, você a minha, fazermos programa juntos, mas tenha certeza, desejo todo o bem do mundo para você. Porque às vezes a gente se obriga a retomar no mesmo patamar, no mesmo nível, e a gente não consegue. E a gente precisa admitir isso. E em outros casos, se conseguirmos, pois bem, conseguimos. Então são 4 passos, cada um deles, o Desmond Tutu e a filha vão detalhar, vão ilustrar com histórias. Então fica a sugestão, o livro do perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Serve para espírita, não espírita, ateu, à toa, quem quiser, tá bom? A gente deixou de se falar, mas um belo dia, né, passado alguns anos, essa pessoa mandou um recado para mim. Estava precisando de um favor meu. Eu fiquei, o quê? Tá. Aí quando eu saio na porta, um dia ela está lá, sentada também na porta dela. Aí eu cheguei, boa tarde. Ela tomou um susto. Eu disse, você mandou tal recado assim, assim para mim? Ela, mandei. Eu disse, pois não, eu vou atender o seu pedido. Então, eu já tinha isso comigo, que perdoar não é colocar o braço no pescoço do outro, frequentar a casa, sair junto, se divertir. Perdoar é quando aquela pessoa precisa de nós
e nós podemos realmente retribuir, né? Então, isso aí é o verdadeiro perdão, né? Porque muitas vezes a gente pensa, perdoar é andar junto, né? Andar abraçado, é frequentar. Não, perdoar é você dar assistência quando aquela pessoa precisa de você, ainda mais que ela te procura, né? E pede isso. Então, eu vivenciei isso, eu agradeço muito a Deus que eu tenho, né, isso em mim. É isso que eu quero. Bom, só antes da gente dar sequência nas perguntas, eu queria relembrar, porque estamos falando e entrando um pouco a fundo de um assunto que, dentro da nossa singularidade, nos toca de um grau ou outro. Então, se vocês sentirem a necessidade de ir até o atendimento espiritual para tomar um passe, falar um pouco, vocês podem ir, sintam-se livres, tá? Saindo aqui pelas portas à esquerda, lá no final do corredor, lá no final do espaço cerrado, vocês vão encontrar a porta que vai estar aberta para vocês receberem o passe e tomar uma água fluidificada que pode ajudar vocês a acalmar um pouco, elevar a vibração e lidar um pouco melhor com essa situação, tá? Bom, a próxima pergunta, ela conversa um pouco com o que foi dito agora, e também um pouco com o que foi dito pela nossa amiga. Porque a pessoa perguntou o seguinte, ela gostaria de saber o que é o verdadeiro perdão dentro das circunstâncias de que ela não sabe se ela perdoou ou se ela só está há um bom tempo sem ver a pessoa. Essa é uma pergunta bem interessante, porque ela remete a uma outra palavra associada ao perdão, que é o ressentimento. Já ouviram falar do ressentimento? E ela é uma palavra que, por si só, ela é autoexplicativa, né? É você sentir novamente aquilo que você já havia sentido antes. Ainda que haja essa distância física, temporal da pessoa, observar o seu sentimento, o que é que você sente em relação a ela, te permite saber se aquilo ainda está presente em você ou se já foi. E eu diria que esse momento de observar os nossos sentimentos é algo que nos dias atuais se torna um pouco mais difícil, porque a gente não para. Porque a gente está o tempo todo querendo resolver as coisas, fazendo as coisas, pensando nas coisas, no futuro, no passado, no que foi, no que não foi, no que vai ser, no que talvez seja e talvez nem seja. Então, eu recentemente, uma sugestão que veio da minha terapeuta, e isso ajuda muito, né? Se a gente consegue ter alguém com quem expressar, alguém que nos ouça e nos auxilie a lidar com situações como essa, e notando essa ansiedade que existia em mim e essa falta de conexão com os meus sentimentos em relação a pessoas e a situações, ela me fez uma proposta muito simples. Ela falou assim: Júlio, testa essa semana, uma vez por dia, ficar 5 minutos sem fazer nada. Você é capaz de fazer isso? Eu falei, claro. 5 minutos, eu sento no sofá, pego um bom livro e fico ali. Aí ela, não. 5 minutos sem fazer nada não é ler um livro. Eu falei, tudo bem. Então eu fico no sofá 5 minutos ouvindo uma música. Deixa só a música. Não, não é isso. Ela falou, 5 minutos sem fazer nada. Eu falei, beleza. 5 minutos, sentado no sofá, eu já vou pensando o que eu tenho para resolver no dia, eu consigo organizar as ideias. E mais uma vez ela disse, não. 5 minutos sem fazer nada. Eu falei, nossa, mas que coisa besta, né, de se fazer. Uma profissional formada, mestrada, me falando para fazer nada. Mas eu vou na dela, confio. Sentei no sofá, no mesmo dia,
Coloquei no relógio, falei, se é 5 minutos, eu vou ficar 5 minutos. Soltei o relógio e fiquei ali, sem fazer nada. Quando vinha um pensamento, eu só observava, eu me coloquei na posição do observador. Ele passou. E eu fiquei. E o tempo foi passando, e eu ficava só observando coisas pontuais. Isso no livro do César, né? Uma meditação de atenção plena. Observei a cor da cadeira, a temperatura, o local, sem julgamento. O que isso me promoveu? E por que isso tem a ver, né, com essa questão de, será que eu perdoei mesmo ou não? É que esses 5 minutos, sem fazer nada, foram como um ralo de pia que estava entupida, e eu fui lá e desentupi. Toda aquela água, aquela sujeira que estava, aqueles 1000 pensamentos frenéticos, desceram. E eu comecei a sentir de novo. Quando eu voltei dos 5 minutos, parecia uma outra pessoa. 5 minutos. Que muitas vezes a gente acha que tem que passar 3 horas pensando naquilo. Com toda aquela água suja que foi embora, e aí eu voltando a minha, consegui ter mais clareza sobre qual era o meu sentimento em relação àquela pessoa ou àquela situação. Porque muitas vezes a rotina, ela fica na nossa frente, na frente de nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, o ressentimento é você perceber se você está com aquilo ainda vivo em você. Faz esse exame, esse autoexame, você vai saber se o perdão realmente existiu ou se ainda está mexendo internamente. Bom, dando sequência aqui, a gente já está encaminhando para os últimos 20 minutos, tá? A gente teve um acréscimo de 10 minutos ao tempo final e eu vou estar lendo as perguntas aqui de forma um pouco mais rápida. Queria também que vocês, se possível, respondessem elas um pouco mais rápida e, se sentirem que tem muito a falar, fizessem uma recomendação de livros para eles. E também queria pedir que você repetisse o nome do livro, César, o que você acabou de falar sobre o perdão, dos 4 passos do perdão, por favor. O livro do perdão, Desmond Tutu. Aí eu só sei dizer que a filha também é Tutu, porque esse MP aqui eu não sei como se pronuncia. Tem aqui na livraria? Não. Não tem? Não. Se eu não me engano, ó, não sei, você que perguntou, você é de Goiânia? Não? Tá, eu tenho certeza que esse livro tem na leitura do Goiânia Shopping, que eu frequento lá, mas você consegue achar também na Amazon e na internet, você consegue achar. Aqui na leitura você consegue encontrar ele, tá? Já terminou, sim. É isso. Bom, vamos dar sequência. A próxima pergunta também fala um pouco sobre o que a gente está falando aqui agora. Por que necessitamos, entre aspas, de um pedido de perdão de outras pessoas por quebrarem as expectativas que fomos nós que criamos? Não seria nossa responsabilidade parar de cocriar algo em alguém que, na verdade, não existe? Isso não seria nosso ego esperar do reconhecimento? Sem dúvida. Quando a gente espera que o outro peça perdão, é como se nós estivéssemos nos colocando numa situação de superioridade, que o César falou quando abriu nosso primeiro bloco. Nós acreditamos que somos melhores ou maiores, e por isso nós queremos que a outra pessoa entre no processo de compreensão do próprio erro e que venha nos pedir perdão. E, olha, às vezes a pessoa nem entende que errou, e esse processo de perdão não vai acontecer. Algumas vezes o que nós precisamos é ficar longe de quem nos magoou. A gente pode ter a percepção de que pode existir uma oportunidade de servir, e nessa oportunidade a gente exercita o perdão, mas a gente pode se fazer algumas perguntas também, não se cobrar tanto. Porque tem gente que pode ter pensado, nossa, eu vou ter que servir aquela pessoa
que me fez um mal. Olha, às vezes uma conquista é você comemorar o primeiro dia que você passou sem lembrar daquela pessoa que tanto te magoou. E você percebeu um dia depois que você nem lembrou dela, não lembrou que ela existia. Às vezes isso leva uma semana e você fala, nossa, tem uma semana que eu não lembro que essa pessoa me magoou, e já é um próximo passo também. Para então isso não fazer mais parte da vida. E você comemora que você esqueceu o dia do aniversário daquela pessoa que tanto te magoou e que você lembrava todo ano. E você fala, nossa, eu nem lembrei dessa vez. E, de fato, isso passou na minha vida. Porque, às vezes, também a gente tem que se perguntar, peraí, eu estou preparado para conviver novamente com quem tanto me magoou, de estar perto dessa pessoa? Não, eu não me sinto preparado para isso. Então, eu posso me preservar também. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, da nossa própria preservação. E, às vezes, a pessoa está te pedindo um favor e você tem que se perguntar, só eu posso fazer essa ação por essa pessoa que está me pedindo isso, ou alguém mais poderia fazer? Porque algumas vezes a pessoa está procurando um outro contato para te magoar novamente. E você precisa se proteger. E às vezes a compreensão de que outra pessoa poderia fazer aquele favor, porque você não se sente preparado para fazer, ou preparada para fazer aquilo, não tem problema algum, porque nós temos que respeitar esse processo. Nós temos que respeitar também a nós mesmos, antes de tudo, porque precisamos cuidar da nossa jornada espiral e cuidar para que nós não caiamos novamente nas mesmas provas da vida. Bom, e complementando também essa pergunta, a próxima fala um pouco sobre essa questão do orgulho, da vaidade. E ela fala aqui, né, dentro de um mundo onde as pessoas estão com dificuldades de reconhecer suas próprias limitações e reconhecer a sua ignorância, como se perdoar sabendo que temos orgulho e vaidade? A gente não deve esperar a eliminação do orgulho e da vaidade para se perdoar. A revelia do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do narcisismo, ou seja lá do que for, a gente precisa se perdoar. Com todas essas variantes colocadas aqui pelo Jaime, pelo Júlio, por mim, a gente precisa por uma questão até de sobrevivência. Ontem nós mencionávamos, lá no auditório Rio Vermelho, com a Letícia Talarico, fazendo o tema Curando as Dores da Alma, e nós mencionamos uma passagem do livro O Pequeno Príncipe. Não sei se alguém daqui estava lá. Estavam. E nessa passagem, nas várias viagens que o príncipe vai fazendo, ele chega diante de um rei. E o rei, todo gabola, todo cheio de si, rei, resolve nomeá-lo ministro da Justiça. Você será meu ministro. Mas, majestade, não temos aqui ninguém para condenar, para julgar. Temos apenas um rato. Sim, mas não condene o rato de uma vez por todas, porque senão não vai ter mais razão de ser a condenação. E também não absolva esse rato de uma vez por todas, senão não vai ter razão de ser a absolvição. Ali nós temos, na linguagem do autor francês, uma medida, uma regrinha, uma receitinha de bolo. Termos cuidado com o processo de autossentenciação. Há momentos que a gente só dá voz para o nosso promotor, e se cobra, e se culpa. Não tenho direito, né? Eu lesei alguém, eu feri alguém. E a gente precisa dar vez e voz ao defensor interno, para organizar esse tribunal da consciência, né, que também é uma imagem muito forte, tribunal da consciência. Eu costumo dizer que nós temos 3 grandes modelos no meio espírita. O jurídico, que nos relembra constantemente
que nós temos faltas, temos atenuantes, agravantes, temos um modelo contábil e nosso carnê está cheio de prestação, temos mais débito do que crédito. Mas o modelo que, a meu ver, nós precisamos cada vez mais conhecer e incorporar é o pedagógico. Nós estamos numa escola, o corpo é um uniforme. Então eu não posso esperar só tirar notão para me dedicar àquela disciplina aonde eu não sou tão bom aluno. Então, mesmo com a vaidade, mesmo com o orgulho, mesmo com tudo, isso somos nós ainda. E é com isso tudo que a gente tem que seguir, até que a gente não precise ou já consiga não ter isso tudo. Mas até lá a gente vai cair e vai levantar, vai ressentir, como o Júlio falou, até que o ressentimento ele vai diminuindo, né? O exemplo que Jaime deu, daqui a pouco aquelas lembranças já estão mais tênues, já estão mais apagadinhas, ou estão muito vivas, mas eu ressignifiquei, atribuo novos significados ao que estava lá atrás. Então a gente tem direito, sim, de se perdoar. Busquemos isso como um ato de amor a nós mesmos, na colocação de Jaime, quando lembrou dos filósofos. Vamos prosseguir. Bom, vou também juntar duas das questões aqui que elas falam bem. A questão em si, ele pede para que vocês expliquem como perdoar alguém que te prejudica constantemente e você não pode se afastar. E, ligado a essa questão, teve um comentário aqui que, resumidamente, fala sobre uma pessoa que constantemente trabalha em prol da sombra dela e que essas más influências dessa pessoa acabou provocando nela um câncer de mama. E mesmo ela conseguindo perdoá-la, não convivendo, ela tentou e buscou trabalhar o que ela diz aqui, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a orientação para perdoar. Então, ligado a essas duas questões, como que a gente deve agir para perdoar a pessoa que te prejudica, né, às vezes fisicamente, como no caso do comentário, ou até mesmo em outros âmbitos da nossa vida, sem você poder se afastar dessa pessoa? Bom, de maneira resumida, se fortaleça. Se fortaleça. Por quê? Porque muitas vezes a situação vai ser essa. A pessoa te prejudica, causa algum transtorno na sua vida e, pelo motivo que for, a gente não pode afastar. E esse se fortalecer é o que permite que a gente passe por essa situação sabendo que ela, em algum nível, está sendo prejudicial a nós, mas trazendo um aspecto que o César acabou de falar, pedagógico, não só do Espiritismo, mas da vida, o aspecto pedagógico da vida, em que o professor, aquele que traz para nós as condições da prova, as condições do que a gente vai precisar enfrentar como desafio, é absolutamente amoroso, que é Deus. E Deus não erra. Por mais duro que seja enfrentar alguma situação, e cada um de nós aqui tem uma dessa na nossa vida, Deus não errou na nossa vez. Buscar o fortalecimento passa por várias instâncias. Uma delas, a gente comentava aqui, é ter alguém para conversar, para desabafar, um dos passos, né, do livro do perdão, do Desmond Tutu e da filha dele. Buscar o auxílio psicológico é muito bom, ajuda muito, te dá um espaço de segurança para você poder colocar ali o que você está passando.
buscar o apoio de familiares, de amigos, de pessoas queridas, buscar o apoio da ciência, né? Ali tem um relato de um câncer de mama, buscar os médicos que vão te ajudar a fortalecer. Buscar uma boa leitura, ouvir uma boa palestra, um bom vídeo, um bom áudio, enfim, tudo isso vai nos fazendo mais fortes para lidar com as situações difíceis que a gente passa, com pessoas que estão ao nosso lado como ferramentas também de progresso e evolução, de nós com elas, que nós podemos auxiliar, e delas conosco. Então, o que eu diria, em resumo, é: se fortaleça. Tem mais perguntas ainda? Tem mais ainda. Se quiser fazer mais um comentário em cima. Eu queria só comentar que não necessariamente, nem sempre a gente consegue se afastar dessas pessoas. Se fortalecer, quando se fortalecer a única opção, se preservar, entender como a mente e o comportamento daquela pessoa funciona, vai ajudar bastante. Mas se puder se afastar e não conviver, é a melhor forma, inclusive, de se preservar também. Muita gente acredita que está vivendo em alguns relacionamentos se aprisionando a teias nesse processo de relacionamento que não necessariamente são causas, que são expiações de alguns momentos e vivências passadas que estão sendo ali experimentadas. Algumas vezes, alguns padrões de relacionamento construídos um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, que tem uma frase perfeita, que é: a gente aceita o amor que a gente acredita que merece. E nós não podemos aceitar qualquer tipo de amor. Nós não merecemos amor pela metade, não merecemos amores tóxicos ou pessoas que estão perto de nós nos fazendo mal. Nós merecemos o melhor. E esse melhor só vai ocupar um espaço na nossa vida quando nós tomarmos a decisão, muitas vezes, de não conviver mais com situações que nos magoam e nos machucam. A gente não pode romantizar a dor como processo de prova e expiação, quando nós sabemos que nós temos que nos cuidar também. Eu sei que algumas vezes nós precisamos passar por algumas situações dolorosas, as quais nós não podemos nos libertar daquela situação. Mas boa parte dos problemas são problemas que nós criamos, porque são gatilhos e réplicas de algumas honras ou algumas honras silenciosas que nós trazemos para a nossa vida, de situações as quais nós não temos nem consciência ainda. Então, muitas vezes, a terapia, o processo da constelação familiar, o autoconhecimento, a meditação, o conhecimento profundo dos mecanismos da reencarnação, refletindo sobre tudo o que acontece na nossa vida, vão nos ajudar a ter uma visão melhor sobre esses cenários. Então, é um convite a gente se compreender um pouco melhor e ver se nós não estamos replicando padrões que nós não deveríamos estar replicando na nossa vida, que às vezes não precisam ser mais experimentados e nós estamos para não chegar lá no plano espiritual e dizer: olha, eu paguei todos os meus pecados com aquela criatura. E aí a espiritualidade dizer: não, criatura, era para você ter ido embora há muito tempo, você estava lá fazendo o quê? É preciso a gente trazer essa reflexão para a nossa vida.
Tem um post que eu tenho na minha rede social que diz que nós não devemos ter nenhum receio, nenhuma vergonha, nós temos que ter coragem, inclusive de sair de grupos de WhatsApp que são tóxicos na nossa vida, que fazem mal para a gente. A nutrição do veneno diário, que está algumas vezes no grupo de WhatsApp, eu não vou sair porque vão dizer que eu sou chata, olha, eu estou com vergonha de sair. Pessoas, muitas vezes, que não fazem nem parte da nossa vida presencial, são presenças digitais que a gente nunca nem vê. E algumas vezes a gente tem que bloquear, sim, pessoas que nos fazem mal, se a gente estiver falando do ponto de vista digital. A gente, sim, precisa fazer com que algumas pessoas não façam mais parte da nossa vida, porque muitas vezes algumas pessoas sentem só prazer em nos magoar. E a gente precisa se preservar também. Isso também é se perdoar. Se perdoar por fazer esse tipo de coisa. Eu vou embora e eu preciso me perdoar por isso. Vou fazer um meme, né? A gente precisa entender que pessoas que agem em prol de fazer o mal para a gente são como frutas podres. Por mais que a gente possa perdoar elas e aceitar elas ali no nosso convívio, se elas estiverem junto de outras frutas maduras, outras frutas boas, elas só aceleram o processo de podridão dessas mesmas. Então, a gente precisa, às vezes, saber lidar e saber a hora de tirar elas de nossas vidas mesmo. Bom, vamos agora já fazer as nossas últimas perguntas. E eu vou juntar duas dessas aqui porque elas são bem interessantes. A primeira pessoa, ela diz que ela leu em Chico, em uma entrevista, respondeu que a virtude do perdão, é a mais difícil de se adquirir. E ela gostaria que vocês falassem um pouco disso, porque quando ela leu, ela pensou que essa virtude poderia estar acima mesmo até do amor. E aí, junto da outra pergunta, que ela fala que a pessoa pergunta como perdoar e refletir sobre o perdão que se manifesta dentro do âmbito profissional. Porque, às vezes, as pessoas têm atitudes equivocadas e tóxicas que atingem e prejudicam essas mesmas pessoas dentro do âmbito profissional. Bem, eu vou fazer aqui rápidas considerações para que Júlio e Jaime também acrescentem, agreguem. Já que ela lembrou de Chico, eu me lembro de uma frase atribuída ao Chico, quando ele diz que nós devemos, ao lado do perdão aos inimigos, perdoar os amigos. Porque perdoar os inimigos, se assim os chamamos, não é tão difícil, sobretudo se eles estão lá e nós estamos aqui. O grande desafio, me parece, é exercitar esse perdão com o próximo mais próximo, no ambiente de trabalho, dentro da mesma casa. E aí a gente se lembra daquela fábula dos porcos espinhos, que me parece que é de um filósofo. Não me recordo se de Aristóteles, pelo menos é atribuída. Viviam numa região gelada, precisavam se aquecer, mas por um mecanismo automático de defesa, disparavam os espinhos. Se um se separasse do outro, morreria de frio do lado de fora da caverna. Mas o que estava do lado de dentro também morreria de frio, porque o calor não seria suficiente. E aí? Tiveram que entrar num acordo. Olha, de vez em quando eu vou te ferir, mas não é porque eu quero te ferir, e vice-versa. Então, ao lado dessa capacidade de observação que Júlio enfatizou em vários momentos da fala dele, eu penso que também a gente deveria avaliar o quanto a gente se melindra, o quanto a gente se fere, às vezes, por coisas pequeninas. Tudo bem que o limiar é subjetivo, nós não temos um padrão. Cada qual sabe aonde o calo aperta, aonde a dor lhe visita e lhe fragiliza. Mas, às vezes, a pessoa só olhou e pronto, a gente já faz beicinho.
A pessoa usou uma palavra, pronto, a gente se fecha igual aquela plantinha, a sensitiva, né, a dormideira. Às vezes a gente está com uma suscetibilidade muito à flor da pele. E a gente precisa, para viver nesse mundo de provas e expiações, no movimento espírita, na casa espírita, no âmbito familiar, no mundo do trabalho, criar um pouco de uma casca para também resistir. Senão tudo vai nos afetar, na linguagem da praia, vai nos dar um caixote, vai nos revirar, vai virar um tsunami. O fortalecimento a que Júlio se refere. E nos desapegarmos um pouco. Porque eu posso estar longe de alguém e estar apegado. Eu posso estar perto e posso estar desapegado. Então, avaliarmos o nosso nível de apego. Uma vez no consultório, uma pessoa que tinha passado por uma traição e falava da outra mulher. E você fala, inclusive, para ele dessa outra. Todo dia eu falo, porque eu não sei o quê. E o tempo passou, eu falei, olha, desse jeito vai ser difícil ele próprio esquecer a outra, porque você se encarrega de lembrar todos os dias. É a sua dor, é a sua necessidade. Mas você é quem está levando agora essa criatura para dentro da sua casa. Traz mais para cá, para o consultório, vamos conversar mais. Né? A questão é que, ainda que exista um caminho quádruplo, cada um de nós precisa criar sua fórmula pessoal e estabelecer esse nível de desapego, de distanciamento e de fortalecimento a que Júlio se referiu tão bem. É o que eu poderia colocar como minhas últimas considerações aqui em torno do tema. Bom, a minha contribuição vai ser na forma de livros. 2 livros fantásticos. Eu acredito que tem aqui na livraria. Se não me engano, um deles eu vi ontem. Os 2 são do Rossandro Klinde. O primeiro se chama As 5 Faces do Perdão. Um livro fantástico, As 5 Faces do Perdão. E tem um outro livro, um livro pequenininho, mas assim, fabuloso também, que se chama Auto-Perdão. E são reflexões do Rossandro falando, né, do ponto de vista, ele como psicólogo, trazendo, né, essa parte das emoções e como lidar com as situações. Então fica aqui a sugestão, As 5 Faces do Perdão e Auto-Perdão. Eu acredito que tem aqui. Auto-Perdão, inclusive, eu acho que é publicação da FEEGO, né? É da FEEGO. Então deve ter aqui na livraria também. Bom, sobre essa questão do trabalho, que eu acho que é bem importante a gente refletir, todos nós já passamos por algum momento difícil no trabalho, com colegas tentando atrapalhar o nosso trabalho mesmo, prejudicando, falando mal, várias situações que a gente poderia elencar aqui que acontecem no mundo de trabalho e o quanto isso é difícil. Chefes tóxicos, pares que não são bacanas no processo de cooperação. Ao longo da minha vida profissional, eu passei várias vezes por isso. Inclusive, eu passei por uma situação muito complexa, que a pessoa esperou o momento ideal para me prejudicar no trabalho. Como não encontrava nada errado para poder falar mal a respeito, ela esperou um momento exato para poder trazer alguma situação e me atrapalhar de alguma forma. Felizmente, essa pessoa não foi bem sucedida, mas eu fiquei profundamente chateado com isso que aconteceu. Foi difícil perdoá-lo, não foi fácil, porque eu precisava conviver com aquela pessoa todos os dias. Então, a melhor forma que eu encontrei para lidar com isso, primeiro foi saber que aconteceria novamente, que era possível que acontecesse, saber que não importa o quanto eu mudasse de trabalho, alguém ia tentar fazer alguma coisa, porque nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações, então nós temos o tempo todo que exercitar essa consciência de que podemos ser afetados e que no trabalho isso vai acontecer e vai se repetir. Então, volta o recado que o Júlio deu de você se preservar, se proteger, aprender a conviver com essas situações, porque elas vão continuar surgindo.
E se preservar, muitas vezes, quer dizer se afastar um pouco mesmo dessas pessoas. Uma boa forma de se preservar no trabalho é não participar de politicagem, não participar, não ser o ombro amigo. O ombro amigo é quando alguém vai falar um mal de um outro colega e você ser aquela pessoa que está ali, que vai ouvir. E quando aquilo for replicado mais uma vez, essa pessoa vai dizer, mas o Júlio até concorda com o que eu falei, só porque você ouviu aquela fofoca. Então, existem formas da gente se preservar no ambiente do trabalho. Um deles é não participando do mal. Quando o mal se apresenta na nossa vida, nós temos sempre a opção de não participar daquela situação. Então, existem várias formas de se preservar desse tipo de situação. Uma delas é não fazendo parte do mal. Então, é importante a gente lembrar que seremos testados e que isso irá se repetir. Mas nós precisamos criar esse colchão de possibilidades. E a pessoa falou na pergunta também que o perdão era o tipo de virtude que poderia ser até maior do que o amor. E eu queria só trazer novamente aquela reflexão sobre o amor, de que nada é maior do que o amor, porque as virtudes morais nada mais são do que imitações do comportamento do que poderia ser o amor. Você é generoso, e quando você está sendo generoso, você está imitando o fato que se você amasse, você teria aquele tipo de generosidade. Sendo justo, tendo compaixão, todas essas virtudes morais já não têm mais razão de existir. Então, o amor é maior do que qualquer outra virtude moral, porque a virtude moral é uma imitação do que é o amor. Gente, e aí eu queria fazer a última pergunta só, mas a última pergunta eu queria fazer para o César. Porque a última pergunta, a pessoa perguntou o que vocês todos acham veem sobre o preconceito e a empatia. Se a empatia ela é um processo para lidar com os preconceitos. E aí eu queria saber se no livro que você está... Sim, mas é o que você comprou sobre o seu livro. Se no livro vocês fala sobre isso, sobre essa questão da empatia para lidar com o preconceito. Sobre o livro você está falando? Ah, tá. Que eu queria ouvir o César também sobre isso. Bom, gente, sim. Inclusive tem um capítulo no livro que se chama assim, Empatia e Sociedade, que fala sobre quando o Facebook, que agora se chama Meta, colocou um botão lá, um movimento de estou seguro. Vocês lembram disso? Quando aconteceu alguma coisa, isso começou na França, quando teve um atentado lá na França, que se mataram várias pessoas dentro de uma boate. E aí o Facebook colocou, porque se você estivesse longe daquela pessoa, a pessoa poderia se marcar como segura naquela região. Naquele mesmo momento, naquela mesma época, estava acontecendo assim, não vou chamar de um desastre humanitário, mas um momento muito difícil no Líbano. E a pergunta que eu faço no livro é por que, para os franceses, esse botão foi ativado para dizer, olha, eu estou seguro aqui, não aconteceu nada comigo, e lá no Líbano, isso não tinha sido ativado. Não se pensou que a vida e a violência no Líbano valia tanto quanto a violência lá em Paris, dos franceses? Então, isso fala um pouco sobre a forma como nós olhamos as coisas diferentes. O livro Empatia é um convite contínuo a se falar, a se olhar para o outro como o outro
como um ser humano igual a nós. O preconceito é uma ignorância profunda, é um assunto muito caro, inclusive para mim, porque o preconceito que existe numa sociedade que muitas vezes se diz não preconceituosa, ele acontece de forma estrutural. E a gente vai perceber isso quando a gente conta algum fato. Por exemplo, teve um caso agora há pouco de um policial abordado nas ruas nos Estados Unidos, e 2 policiais chegaram e começaram a abordá-lo, dizendo que ele era aquela pessoa e queriam prendê-lo. Queriam prendê-lo de todo jeito. Ele falou: eu não sou essa pessoa, não importa, a gente vai te prender agora e tal. E ele ficou muito zangado com aquilo. E depois ele falou: não, vê minha identidade aqui no meu bolso, você pode ver que eu não sou essa pessoa que você está falando. E aí, quando os policiais pegam a identidade dele e abrem e olham, aí estava lá escrito FBI. Era um agente federal. E naquela hora, ele ficou mais zangado ainda e falou: vocês são incompetentes, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês da melhor forma. E aí, você contando essa história, eu estava contando essa história para uma pessoa e ela não imaginou como eram essas pessoas que ali estavam. E aí, quando eu falei que a pessoa que estava sendo abordada, o agente do FBI, era uma pessoa preta, a pessoa ficou assim, extremamente chocada e falou: olha, isso agora se justifica, porque os policiais estavam agindo de uma forma tão dura com esse policial. Porque o preconceito acontece o tempo todo na sociedade. E não é só um preconceito de raça, de orientação sexual, é um preconceito como a aparofobia, que as pessoas que têm preconceito com pessoas mais pobres. E a gente tem que revisitar, cada um de nós, o tempo inteiro, a nossa conduta, para ver se nós não estamos replicando esse processo do preconceito que existe, que está entranhado, que é o preconceito estrutural que existe na sociedade. Então, no livro, a gente faz um convite contínuo para que possamos ampliar o nosso olhar e enxergar o outro simplesmente como um ser humano igual a nós mesmos. Vamos orar. Jesus amigo, coração que nos ama, que nos ampara e nos sustenta em todas as lutas da nossa vida. Agradecemos, Senhor, por essa manhã luminosa de reflexões e aprendizados, de abertura no coração, na mente, na alma, para ouvir, reler, ressignificar. Concede-nos, Senhor, memória, fixação, vontade, para que prossigamos nessa vibe, nessa pegada, dispostos a aprender, a rever, a mudar o olhar e assim mudar o sentir, o agir, sem violência, sem pressa, no nosso tempo, no nosso ritmo, com alegria e com serenidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.